Olá, internautas, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós sabemos que o programa tem o cunho eminentemente de lidar com as relações de consumo. E pensei muito essa semana que passou e falei, pois é, não adianta a gente falar só das relações de consumo privadas que nós temos no Brasil. Eu acho que está na hora da gente encarar a relação do cidadão com o Brasil como uma relação de consumo. E é previsto na lei, inclusive. Então, pensei, me deu muita vontade de trazer aqui hoje o Estélio da Cunha, que é um engenheiro e é uma pessoa extremamente inteligente, com alguns posicionamentos polêmicos, sim, com pessoas que podem até não concordá-lo através de um cunho político partidário, mas ele sabe o que ele fala. Estélio, é um prazer recebê-lo aqui, já estivemos juntos no Gente que Fala. Exatamente, Rosana. Obrigado pelo convite, bom estar com você e com o pessoal que lhe segue na internet. Pois é. E aí eu vou começar já te provocando por conta da mulher que hoje virou a grande bruxa do Brasil. Eu até me incomoda muito essa crítica à mulher e não à figura da presidenta e não à figura dela enquanto pessoa de poder. A gente nunca viu críticas desta forma com homens presidentes. Mas aí eu te pergunto, o Brasil está convocando pela internet, pelo Facebook, Instagram, o grande impeachment. E é curioso, porque aqui em São Paulo eles falam do impeachment da Dilma, do Alckmin e do Haddad, né? Um por causa da água, outro por causa, inclusive, do preço do quilômetro da ciclovia. Mas, enfim, como é que você está vendo, você que foi professor, esse processo dessa convocação da população sem nome, sem chefe, sem coordenador? Rosana, nós estamos vivendo um momento, nós estamos assim batendo na porta do caos, e se o caos abrir a porta, todo mundo vai entrar. Porque como o universo busca desordem, naturalmente nós acordamos de manhã na busca da desordem. Por isso que é tão desagradável o cidadão ser gestor e ser controlador, né? Então vamos por parte. Eu gostaria de começar pela questão da água do estado de São Paulo. Perfeito. Aí depois nós damos uma subida à presidência e uma descida ao município. Isso, tá? Então, você nos acompanha nesses 15 anos aí de debate político no Brasil, né? Nós alertamos em março de 2013 que nós estaríamos entrando em um dos períodos mais rigorosos de seca de caminhos desérticos no Sudeste. Paralelo 20, mais ou menos 2. Nós falamos na época que a questão não era meteorológica, era climática. Então, nós estamos vivendo aqui uma mudança climática já decorrente das transformações tectônicas que tiveram na placa do Pacífico, mas isso é uma outra discussão para um outro programa, se você assim quiser. Nós lembramos isso em março de 2013 e dissemos, governador, suas reservas de água estão a 60%, em março de 2013. Em março de 2014, retornamos novamente ao nosso debate pela internet, pela TV, por essa TV ativa, né, que é a NET, vai para o mundo todo. E nós dissemos, suas reservas estão a 40%. Né? E eu me lembro que na Semana Santa de 2014, houve um programa, inclusive com o presidente do PSDB, o deputado Duarte, né? E eu disse, não, vocês estão errados. Agora não adianta mais chover como tinha que chover. Agora tem que chover como tinha que chover há 3 anos atrás, e não choveu. Então nós vamos ter problema. E eles deram uma numerologia enorme e a gente viu nitidamente que o compromisso do governador era com a Copa do Mundo para fazer uma beleza, ou seja, um auto-engano, buscar esse auto-engano da população e, ao mesmo tempo, se preparar para a reeleição. Tá? Com certeza. Muito bem. Eu me lembro que em nenhum dos programas que eu fiz, eu fui inclusive cortado o que eu falava, porque estava naquele período de eleição que você não pode mais falar. Aí me deram uma geladeira grande, tá? Nesse período. Muito bem. Só que se me dessem a geladeira e tivesse caído água do gelo, tudo bem, mas não caiu. Aí o que aconteceu? O governador foi eleito,
foi reeleito em primeiro turno, no dia 3 de outubro. No dia 12 de outubro, ele comungava na Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, recebeu hóstia direto do bispo Dom Dirceu e mentiu. Ele recebeu a consagração da hóstia na mentira. E isso é que o governador fez. E a população sabe. Por que a população sabe? Porque não tem água na torneira, porque a mídia toda hora alerta, porque o governador diz que não tem rodízio, mas 40% da cidade não tem água à noite, ou não tem água de dia. E pegam, inclusive, bairros mais afastados, onde as pessoas não têm tanta voz, não é? Exatamente. Só que isso já chegou no Morumbi. Já está na porta da casa dele, que ele mora no Morumbi e governa no Morumbi. Então, o que aconteceu? É essa palavra que eu venho batendo insistentemente, que é o grande problema do Brasil como história republicana, o auto-engano. O cidadão senta como governador e ele começa a ter o discurso do auto-engano. Ele engana todo mundo. Inclusive ele. Inclusive ele, né? Porque eu tenho certeza absoluta que na hora que o governador pegou a hóstia, recebeu a hóstia de Dom Dirceu, eu tenho certeza que o bispo auxiliar achava que ele ia chover. Ali, pelo menos, ele pediu com porque muita fé, missa, né? na homilia da missa, ele pediu para chuva. Então, o que acontece? Olha, Rosana, eu fui por esse caminho do governador, o público pode até achar estranho, né? Eu estava pegando esse gancho da comunhão dele na Basílica de Aparecida. Mas por que eu faço isso? Por quê? Porque insistentemente ele falava que haveria as chuvas de outubro e pedia orações nas igrejas. Então, o que acontece é o seguinte, Deus até pode mandar chuva, como mandou para Elias, mas não é o nosso caso. Nós ainda não estamos purificados. E por que nós não estamos purificados? Vamos então... Porque não fizemos a lição de casa, né? Nós não fizemos a lição de casa. E essa lição de casa, Rosana, ela passa necessariamente por essa palavra enriquecimento ilícito. Pois é. O enriquecimento ilícito, que o Brasil tinha alguma dúvida que acontecia, né? Porque você chegava para a população e tinha dúvida se a família Sarney tinha interesses escusos, se Antônio Carlos Magalhães na Bahia tinha interesses escusos. Jader Barbalho, Amazonino. Tinha-se essa dúvida. Mas aí veio o PT e medalhou o enriquecimento ilícito do Brasil. Então, nos últimos 12 anos, 8 anos de Lula, 4 anos de Dilma, nós vivemos uma sequência, né, de grandes escândalos. Essa república petista, ela começa com o escândalo do Mensalão. Agora, o escândalo do Mensalão não é que eu fiquei escandalizado e você tomando um chopp e a gente disse, Rosana, não devemos comentar esse assunto. Não, está todo mundo preso. Prenderam o Zé Dirceu, aquele João Cunha, né? Cunha, que era presidente da Câmara. Olha só, o Genuíno, que era um camarada considerado aquele baluarte, né? Da ética. Concorda comigo? Então, isso tudo foi. Agora, é gozado, né? Não teve nenhuma mulher presa. Não. Teve nenhuma mulher presa. Teve sim, a diretora do Banco Rural. Mas aí tá no setor Mas público. Foi uma, vamos colocar, foi uma. Foi uma. No mundo político, no mundo político não teve, né? Então, nós tivemos isso aí. Logo em seguida, nós continuamos a ter problemas de ética política. Então, isso ocorreu, o Lula foi reeleito, escândalos sobre escândalos, mas a população, mesmo vendo o Supremo Tribunal Federal dizendo põe na cadeia, foi lá e votou. Sim. Porque em nenhum outro país, se o Zé Dirceu, número 2 do PT, ou não era? Era. Número 2 do PT. Aliás, o presidente do PT foi preso também. Não é isso? Esse partido não teria mais legenda em nenhum país civilizado. Mas nós ainda não chegamos, não alcançamos esse nível de gestão pública. Muito bem. Aí vem o segundo governo Lula. O segundo governo Lula
também Continua uma mensalão. série de escândalos. Escândalos das usinas elétricas, escândalo aí do gado, né? Free boi, boi frio, né? Essas coisas. Ou não tá? Sim. Tá? Sim. É só quem anda pela cidade não precisa nem comprar a Veja. É só parar na frente da banca e ler a capa. Porque a capa da Veja, ela já diz tudo. Muito bem. Aí, lamentavelmente, já no final desse segundo governo Dilma, nós nos deparamos com os grandes escândalos da Petrobras. Não é verdade? E por que eu digo a vocês que nos assistem agora esse grande escândalo? Porque essas coisas, assim, de mensalão, mensalinho, porque teve mensalão, mensalinho. Teve. Né? O mensalinho. Tem o mensalão do PSDB, enfim, tem um monte de mensalão. Essas coisas do governo de São Paulo, superfaturar locomotiva velha da Espanha, isso, né? Essas coisas. Isso fica mais ou menos entre nós, porque isso não é uma notícia para a CNN passar uma semana fazendo programa. Sim, com certeza. Sabe? Isso é coisa nossa. E a gente tem que entender, a gente tem que aceitar que nós somos banana república. Para o mundo, nós somos. Sabe? Porque agora o real está valorizado. Não está valorizado nada. Você entendeu? A nossa moeda é uma moeda latino-americana como qualquer uma outra. Né? O mundo ainda é o que o americano usa. Essa expressão foi usada a primeira vez pelo grande Henry Kissinger, né? grande judeu, né? Que desenhou toda essa estratégia de domínio americano do planeta, né? Pela tecnologia, pela moeda, etc. Ele usava uma expressão chamada WOCANA, né? WOCANA, que é World Outside North America and Canada. Então, lá na década de 70, o americano já disse, não, existe um mundo, que é o mundo que a gente vive, nós e os canadenses. Exato. O resto é o World Outside Canada and North America. Né? Muito bem, então, nós conseguíamos manter esses escândalos na capa da Veja, da Exame, seja lá o que for, mas ninguém lê português. Dentro da fronteira, vai. Dentro da fronteira. Português é uma língua morta. Quem é que fala português? Portugal, Açores, então, Angola é muita e Brasil. gente, mas é fora dos Estados Unidos. É fora. O negócio agora é saber falar inglês, alemão e mandarim. Mandarim é importantíssimo. Não é verdade? Muito bem. Então, lamentavelmente, esse escândalo da Petrobras, ele envolveu o mercado americano acionário. Né? Ele saiu da fronteira, né? Ele saiu da fronteira. Então, ontem, por exemplo, um juiz lá em primeira instância em Nova Jersey, né? New Jersey, o estado de Nova Jersey, né? Ele já deu a primeira sentença de 450 milhões a favor de 11 indivíduos, 2 brasileiros e 9 americanos. Por quê? Porque a maior empresa latino-americana e do Brasil, cuja a presidenta do conselho, à época, é a atual presidente do Brasil, passou informações fraudadas de reservas, fraudadas de custo, fraudadas. Aí se torna realmente, gente, eu vou usar uma expressão aqui, talvez não muito educada. As coisas aqui entre nós estava merda no ventilador. Na hora que o escândalo da Petrobras entrou no mercado americano, virou turbina na fossa. Com certeza. Porque nós perdemos a credibilidade inteira. Quem é que vai querer agora fazer negócio? Qualquer negócio com empresas brasileiras que têm necessidade de colocar seus ADRs no mercado americano, no mercado europeu. Quem é que vai querer assistir roadshow de empresa americana lá fora? Não. Não vai querer. Não. Porque nós conseguimos, nesse intervalo de tempo, né? E que intervalo de tempo foi esse? Muito curto. A reeleição da Dilma, né? A campanha da reeleição. Exatamente. Com ela sendo empossada, né? Quer dizer, ali de 14 de novembro até o carnaval que ainda não chegou, nós conseguimos colocar essa turbina na fossa e colocar quem é o brasileiro para o mundo. Para o mundo. Né? Então, isso daí, Rosana, tem um impacto a médio e longo prazo das relações... Ainda incalculável? Incalculável.
É porque é a relação, sabe, Rosana? Eu, durante 20 anos, fui executivo de multinacional, sendo que grande parte desse período eu fiquei baseado em Londres, atendendo países da África inglesa, que é considerado ex-colônias ingleses na África, e o Oriente Médio, né? Então eu viajava ali da Líbia ao Paquistão, da Turquia ao Iêmen, então andava pelaquela região toda. A questão internacional, a relação internacional é palavra. Não tem jeito. É palavra. E no Brasil era, né? Era o fio do bigode, não é fio verdade? Do bigode, imagina. Exatamente. Então tem um lance, tem um YouTube rodando por aí, foi matéria na TV Bandeirantes outro dia, de um dos proprietários dessa petroquímica Triunfo, né? Onde ele fala que ele não tinha entrado nesse bugue-ugue aí da Petrobras e tinha brigado com esse Costa, que está em prisão domiciliar. Então, o Paulinho da Força Sindical conseguiu uma reunião dele com o Lula no clube lá em Brasília, que o Lula bateu na perna dele e disse: eu sei que você ganhou na justiça, mas não me vale ação judicial, sentença judicial. O que me vale é a relação entre as pessoas. Eu já acertei com Emílio Odebrecht, está acertado. Muito bem. Isso ele falou lá na Band News, né? Tá aí, todo mundo sabe desse vídeo, tá? Então, o próprio Lula, ele sabe da importância que é a relação entre as pessoas. Então, se ele sabe disso, ele tinha que manter no mais alto status moral e intocável o nome da maior empresa do Brasil. Quem é que representa o Brasil no mundo empresarial lá fora? Gente, não é a Copersucar. É óbvio que não. Não é a Copersucar, é a Petrobras, né? Quem é que consegue ir lá fora? Lembre-se, eu sou bem mais velho do que a maioria de vocês que estão me assistindo, já passei dos 60 anos faz tempo, né? Mas eu acompanhei o desenvolvimento político desse Brasil desde o dia da Revolução, né? Minha família do Rio de Janeiro política, Juscelino, o presidente Juscelino, sentou várias vezes no sofá de nossa casa, né? Então eu acompanhei. Então eu me lembro muito bem daquele período do Geisel, né? do general Geisel, que o meu ex-professor, Mário Henrique Simonsen, era o ministro da Fazenda, perdido da Fazenda, né? Perdido da Fazenda, que ele usava a Petrobras para fazer ponte, para pegar empréstimo e o Brasil não parar. Não é verdade? Quando o grande professor Delfim Neto foi o braço direito não, ele foi todos os braços do governo Figueiredo, o Brasil só não parou porque ele conseguiu um acordo com a Petrobras de ter credibilidade lá fora e manter o fluxo de moeda rodando. Porque o professor Delfim dizia, né, que inflação é uma gripe, mas falta de dólar, né, falta de moeda forte, pneumonia mata. Né? Então, foi a Petrobras. Então, a Petrobras, ela sempre teve esse marco histórico lá de Monteiro Lobato. A heroína do Brasil. Heroína do Brasil. Gente, o maior líder populista ou não populista desse Brasil se mata com um tiro no coração por causa da Petrobras. O Getúlio Vargas, sim, não é isso? Meu avô era do gabinete dele. Né? Então, o que acontece? Nós temos a Petrobras como uma herança viva brasileira. Pois é, mas quando você fala nós temos, não é algo da população, né? É algo, infelizmente, do mundo empresarial, do mundo corporativo. Não, a população sabe que o petróleo é nosso. Por mais humilde, por mais indígena que seja o índio, ele sabe que aquele petróleo, ali aparece aquela marca da Petrobras. Ele tem orgulho daquela marca? Ele sabe que aquela marca é importante para o Brasil. Ele sabe que... sabe. Ok, ele tem essa noção. Mas então ele não acreditou no que aconteceu nas eleições? Não, o que acontece é o seguinte, né? O auto-engano, ele é uma coisa extraordinária, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós nascemos
já predispostos a buscar o auto-engano para diminuir o nosso sofrimento, né? Durante muitos anos teve na Globo um programa cômico, que o Jô Soares fazia aquele quadro de não é possível, o pai que não via. Eu lembro. Lembra do quadro do Jô Soares? Pai que é cego, como é que é? Pai que é cego. Pai que é cego, não é verdade? Então, isso, Rosana, o brasileiro ele tem em relação ao político, né, que está mais próximo dele, e principalmente ao PT, que veio cheio de cartõezinhos. É cartão para menina que ficou grávida, é cartão para mãe que não tem marido, é cartão da cesta básica que ela pode dividir aquilo com mais 2 irmãs, né? Então, realmente, quando o PT fala aí que tirou 35 milhões de pessoas da miséria, né? A gente não pode dizer que ele não tirou. Ele realmente tirou, tá? Agora, ele tirou a que custas? Né? Quer dizer, hoje a credibilidade, e eu lamento profundamente, eu quero primeiro deixar claro, Rosana, que eu sou 100% a favor do Brasil. Então, para você ser 100% a favor do Brasil, você precisa que os poderes que gerenciam o Brasil, e eu estou no negócio de gestão competitiva, né? Os poderes que gerenciam o Brasil sejam altamente competitivos e confiáveis. Legislativo, judiciário e executivo. Isso é o que todo mundo quer, né? Nesse final de semana, eu acompanhei um debate com aquele Fareed Zakaria, né, da CNN, quatro cabeças, né, cabeças americanas voltadas para a educação, onde eles apresentaram um painel que discutia que o americano entre 6 e 16 anos de idade já estava perdendo competitividade com o chinês. Com o chinês. Você assistiu também? Com o chinês. Eu fiquei impressionado com aquilo, disse, gente do céu, isso daí é realmente gestão competitiva da população. Então, eu quero o melhor para o Brasil. Eu não quero viver no que é o pior. Ninguém quer viver na Líbia. Eu também acho que não. Né? Ninguém quer viver na Síria. Sim. Ninguém quer se mudar para Bagdá. Quem acorda de manhã pensando em mudar para Bagdá? Ninguém. Você acorda pensando em mudar lá para a Califórnia, lá para a Flórida, ter uma oportunidade no Colorado, não é isso? Muito bem. Então, é lamentável que o PT tenha tomado essas atitudes, principalmente nesses discursos que o ex-presidente Lula fez aí quando celebrou os 35 anos do partido, onde ele coloca a questão da Petrobras como sendo uma querelinha. Uma luta contra o PT. Você entendeu? Como o PT é uma coisa séria, então a Petrobras está sendo atacada, já que não pode atacar o PT, o que não é correto. Eu acho que nós temos que usar uma expressão aqui bem médica, a quimioterapia. O que é a quimioterapia? Quando ela entra no organismo, ela vai pegar células de tumor, ruins, boas e células boas. Né? Só que a gente imagina que as células boas elas venham rapidamente e ajudem aquelas células ruins que foram embora a brotarem mais células boas. Então, eu acho que isso é que os partidos políticos têm que fazer nesse retiro de carnaval, vamos assim dizer. Eles vão... Mas saiu uma matéria essa semana falando que 67%, me parece, do brasileiro não quer saber de partido. E eu te pergunto, e a gente percebe que o povo não se interessa no partido? A gente continua ainda a olhar só a pessoa, né? E aí, infelizmente, vem aquela coisa mais bonita, mais feia, mais gordo, é simpático, não é simpático, né? Essa coisa com partido não acaba atrapalhando um pouco a visão do povo? Essa coisa de não querer saber de partido? Isso é interessante, Rosana, porque o Brasil, nesses últimos 50 anos, ele passou provavelmente pela maior revolução evangélica que um país ocidental teve. Como eu não tenho dados da Ásia, nada posso falar da Ásia. Mas no Ocidente a gente pode falar. Há 50 anos atrás, brasileiro não andava com Bíblia na mão. Brasileiro agora
anda com Bíblia na mão. Né? Você hoje liga a televisão, é pastor, né? Falando textos bíblicos o tempo inteiro. Não importa o que ele fala, né? É preferível a gente estar vendo ali alguém falar um texto bíblico do que está tendo sexo explícito. Sim, com certeza. Não é verdade? Sim. Muito bem, tá? Ao ponto tal que os mais radicais desse movimento evangélico, eles estão até se transformando em rabinos, né? Com aquela usando função, kippah, né? e tilite. Não, e tendo aquela função, né? De intermediar conflitos. Exatamente. E tá? é perigosíssimo, né? Porque uma coisa é o rabino. Isso. Então, o que acontece hoje no Brasil? Né? Essa população vai e o pastor diz, este é o meu candidato. E pronto. E pronto. Né? Então, a população não vai ao partido, mas vai à Assembleia, lá a Assembleia dele de Deus, a Assembleia onde ele reza, sei lá, vamos usar um termo mais forte, ele vai à sua igreja, né? Tá? Muito embora eclésia em grego não é bem o que a gente faz aqui, mas tudo bem, tá? Então o que acontece? Esse movimento evangélico, ele entrou na política. Então hoje o nosso presidente do Congresso, ele é evangélico. Anteontem, o pastor Malafaia o abençoou pela TV Bandeirantes. Não, é surreal. Não é? É surreal. Não é verdade? É surreal. Então, você diz, ele não vai ao partido discutir, mas ele vai à Assembleia de Deus dele discutir. Então vamos voltar. A Igreja Católica fez o mesmo. A Igreja Católica também elege os seus candidatos, não é? Os espíritas, não sei, outras religiões, mas a católica e os evangélicos também. No que você vê a grande diferença? Na cultura do povo, na falta de cultura do povo? O que eu acho é o seguinte, eu acho que aconteceu aquele grande fenômeno, né? Pois já que isso está aí, eu vou me apoderar. Então, na hora que o pastor consegue congregar lá 20 mil, ele diz, então eu já posso eleger o meu vereador, vou me apoderar de uma cadeira de vereança. Você entendeu? Então, quer dizer, esse princípio... É mais umbilical do que numa igreja católica. Exatamente. A igreja católica, lamentavelmente, né, eu sou católico, lamentavelmente, aquele papel... Que ela tinha, né? Que ela tinha, né? Acompanhando a sociedade. Ela perdeu, né? Perdeu. Quem sabe perdeu. O grande Chico consiga, né? Porque é uma figura diferente que chegou, né? O Papa Francisco, eu confesso a quem está me ouvindo que eu tenho uma formação teológica muito, muito pesada, né? Na PUC eu fiz todas as cadeiras de teologia, fui aluno do Dom Estevão Bittencourt durante 4 anos, né? E esse Papa, o Bento XVI, eu estudei bastante os trabalhos dele, porque eu sou paulino, né? Tá. E ele é provavelmente hoje o maior teólogo vivo sobre as obras de São Paulo, o Rabino Shaul, né? Shaul Hamashia, né? Então, eu inclusive vou a essa profundidade de estudar Paulo como Saul mesmo, como um rabino, né? Porque as pessoas tendem a Paulo... Não, mas Paulo era um fariseu. Nós devemos muito aos fariseus. Não podemos jamais esquecer disso aí. Você evangélico que tem a sua Bíblia com capa de plástico e zíper, ela não caiu do céu assim. Porque a turma pensa que a Bíblia era assim. Não. Durante 1400 anos, até Gutenberg aparecer, era essa turma da igreja que andava com os rolos, que andava com os códices, carregando os pergaminhos. Os pergaminhos em baú, né? Então, se você aí, evangélico, for lá na segunda carta de Timóteo, lá no final, o que Paulo pede? A capa e os seus escritos, principalmente em couro. Tal a importância que era o escrito. Sim, tá? sim. Então, nós estamos aqui porque muita gente carregou rolo de couro no passado, né? Muito bem. O que acontece? O Bento XVI, né? Grande Bento XVI, Santíssimo Papa Bento XVI, ele foi um mentor
teológico de São João, do Papa João Paulo II. Santo João Paulo. Eu não sei se é São João Paulo II ou São João Paulo. Eu acho que é São João Paulo. São João Paulo, né? São João Paulo. Então, ele ali, durante 25 anos, ele ficou junto do Papa, né? Esse Papa que era também bastante dinâmico, isso. Viajava, que veio aqui, né? João de Deus, não é verdade? Que veio aqui. Esse negócio todo, benzia todo mundo, então ele descia, beijava o solo e ele abençoava, e grandes obras aí aconteceram. E o back-office dele, vamos assim dizer, né? Ele era o front-end da igreja e o back-office era o cardeal alemão, que virou Papa. Tá? Muito bem. O grande legado do Papa João Paulo II, né, é o Catecismo da Igreja, que foi redigido por esse grande santo aí, que é o Bento XVI. Muito bem. O Bento XVI, ele levou a Igreja Católica para uma linha teológica, discussão teológica. Então, discussão teológicas com os muçulmanos, com os anglicanos, com os evangélicos, e ele realmente é uma potência mental, e vivo na humanidade não tem ninguém que tenha maior potência teológica do que o Papa Emérito Bento XVI. Só que ele viu que estava levando o negócio para o buraco, ao ponto que no discurso dele, ele fala, parece que Deus nos últimos 3 anos dormiu. Isso é uma coisa muito forte, não é? Muito forte. Para um Papa dizer. Aí colocou na mão o colégio dos cardeais, né? Eles identificaram que quem é que empurrou essa igreja para o mundo novo? Quem é que empurrou? Os jesuítas. Quem é que chegou lá no México? Quem é que saiu do navio lá no México? Os jesuítas. Né? Qual foi o primeiro ato nesse país aqui? Uma missa presidida por um jesuíta. Né? Então chegou a vez de um jesuíta. Aí pegaram um jesuíta do mundo novo. Sim. Então o Papa Francisco, ele é essa máquina jesuíta de ir à frente da obra. Isso é bárbaro. Eu acho isso fantástico. Isso é bárbaro. E ele vai. Então, qual é o primeiro exemplo que o nosso Papa Francisco dá? Ele vem ali na sua primeira aparição na Praça de São Pedro, ele manda o carro parar, sai e vai beijar a testa daquele tetraplégico. Né? E eu tenho certeza absoluta, que ele foi pensando na cabeça, Deus do céu, faça um milagre, nós estamos precisando de um milagre. A humanidade está precisando de fé. E por que a humanidade está precisando de fé? Porque não é possível que, nesse caso da Petrobras, executivos que tinham 100 milhões de reais em conta corrente, ache que morrendo amanhã vai chegar lá do outro lado da porta e vai dizer, senhor meu Deus, está aqui meu contra-cheque, aí está tudo doado, onde é que está a melhor cadeira para eu sentar? Não é assim que funciona. Mas eu acho que nem pensa. Então, mas é por isso que nós estamos precisando desse choque da fé na política, nós estamos precisando desse choque da fé no legislativo, nós estamos precisando que o PT retroceda e mande colocar de volta os crucifixos em todo lugar que ele mandou tirar. Porque quando um crucifixo está em uma repartição pública, não significa que as pessoas ali não possam ser budistas. Claro que não. Não, claro que não. Ali está dizendo o quê? Que acima da gente... We have God. Exatamente. We have né? God. Então, quando você chega em uma sinagoga, que você vai ali colocar o seu kippá, tem uma caixa ali que você vai colocar o seu kippá, você não vai colocar o seu kippá porque você está na sinagoga. É porque você espera que naquela casa de Deus, ele veja a sua forma humilde de entender que acima sempre está Deus. Né? E nós não fizemos isso. Então, essa arrogância, e aí a palavra eu acho... perfeita. Essa arrogância do PT, ela está em todos os sentidos. Aí a gente pode descer da nossa presidente, que eu, particularmente, você conhece a minha opinião, eu acho que nós não devemos marchar contra o impeachment da Dilma. Da Dilma, não. Eu acho que a Dilma, nós devemos pedir que ela abandone a sua postura petista.
que ela resgate aquela guerreira que ela foi. Foto dela lá, né? 17 anos de idade, com a AK-47 na mão. Né? Sim, de ser capaz de realmente enfrentar o que precisa ser enfrentado. E eu acho, Rosana, não aqui porque você é mulher e é a presidente das advogadas, né? Mas as soluções, voltando à Bíblia, hein? Vamos voltar à Bíblia. As soluções de salvação da humanidade começam com mulher. Começa com mulher. Porque Deus, ele sabe, né, que ele precisa sempre de uma mulher forte à frente. Você pega lá, né, na Bíblia, a grande força de Esther, né? Sim. A grande força de Ruth, né? A grande força de Raabe. E, obviamente, o coroamento dessa Bíblia, que é com a Virgem Maria, uma judia, né? Que dali nasce todo esse mundo. Gente, imaginem vocês que estão me vendo, o Ocidente sem o cristianismo, que seria? Nossa. Imagina. Nossa. É inimaginável. Imagina, sem esse conceito básico do cristianismo, né? Amar a Deus, que é o que segura alguma coisa ainda. É o que segura. Sim, mas não tenho né? dúvida. Porque quando o cidadão vai ali roubar, né? Fazer essas transferências ilícitas para o exterior, né? Eu tenho certeza que esse gerente barusco da Petrobras, quando ele chegou lá, fez a delação premiada dele lá, dizendo, olha, eu tinha 98 milhões de dólares na Suíça, 1 milhão eu gastei para a saúde, mas 97 eu devolvo. Eu tenho certeza que é a consciência cristã dele. Também. Eu tenho certeza absoluta que se nós não tivéssemos o mundo ocidental, aí eu vou lá do Canadá até lá embaixo no Chile, se esse mundo das Américas não fosse um mundo cristão, seríamos um mundo bárbaro. O que vocês estão vendo o Estado Islâmico fazer, que é enterrar a criancinha de 7 anos viva, porque ainda não dá para ter relações sexuais. E queimar lá aquele jordaniano, né? Pô, tem um YouTube bem completo, é um negócio... é surreal, não quis ver, não. É surreal, né? Porque mostra assim por cima, quando o fogo entra nele, né? Nós estaríamos vivendo exatamente esse tempo de barbárie, né? Então, a mulher é muito importante, né, no Brasil. Eu acho a mulher muito importante para o Brasil. Tanto assim que esse país, o nome dele não é Brasil, é Terra de Veracruz. Então, esse Brasil já tem um nome feminino. A padroeira desse Brasil não é um santo. Não. É uma mulher. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A Inglaterra é São Jorge e São Tiago. Né? A Espanha é São Tiago. Não é verdade? Sim. Aqui não. Aqui é uma mulher. Né? Então, o que acontece? A Dilma, a nossa presidente Dilma, eu posso falar em quem eu votei? Eu não votei nela, só digo isso, não digo em quem eu votei, mas não votei nela. Mas tenho a esperança que ela traga para dentro do Palácio do Planalto o que a levou lá aos 17, 18 anos de idade a ficar indignada com o que os militares faziam. Pois é, e pegando esse teu gancho, o que a gente pode falar para os nossos internautas sobre essa convocação dessa marcha no Brasil inteira, que está marcada dia 15 de março, pedindo tão somente o impeachment da Dilma? Eu acho que o pleito é errado. O pleito é errado. Eu acho que nós devemos ir para a rua pedir que a Dilma se posicione nesse sentido moral, nesse sentido político e nesse sentido de gestão do país. O Brasil precisa de um choque de gestão. A minha consultoria, ela lida com choque de gestão competitivo em empresas. É muito difícil você chegar em uma empresa e dizer, olha, presta bem atenção, o que vocês estão fazendo aqui não é o que o cliente está querendo receber lá. Né? Então, entre o que a gente produz e o que a gente entrega, a distância é muito grande para que o cliente... Então, nós temos, por isso que a empresa se chama projetiva, porque nós temos uma técnica psicoprojetiva de criar o boneco, né? Criar a imagem do que o cliente quer, criar a imagem do que a empresa está vendendo
e ver, e tentar né? casar. E tentar casar. Está faltando o braço, está faltando a cabeça. Sim, cabelo né? é assim. Isso é muito comum. O internauta, ele entende quando ele quando ele fala um palavrão para quem o está servindo. Balcão de empresa aérea, não é verdade? Quando recebe aquela barrinha dentro de um avião, mas ele pagou não sei quanto por aquele voo, né? Uhum. Então, é isso daí. A presidente, ela está enfrentando exatamente essa situação. O povo tomou consciência de que esta forma de governo está errada. Está errado. Não necessariamente as pessoas, não necessariamente, enfim, e que este movimento teria que ser mais elaborado. Eu acho que a gente está precisando falar mais, não é, Steph? Eu acho que não só falar mais, eu acho que quem tem que ir para a rua dia 15 é a própria Dilma. Olha... A Dilma tem que ir para a rua e dizer, vamos acabar com o que está aí, isso está errado. Agora, quanto você acha que tem de pressão em cima dela? Uma mulher e isto tem que ser levado... Né? Ela teve doente. Teve uma doença, isolada, porque ela está isolada. Covil do Lobo, Adolf Hitler, né? Ele foi para 30 metros de profundidade em Berlim. E a pressão mantinha ele lá embaixo, chegava nele. Mas ele estava lá, protegido, né? A presidente, eu acho que ela pode fazer desse limão uma grande limonada. Ou até uma caipirinha, já que estamos falando de Brasil, né? E essa coisa, né? Que E faça até uma, né? que faça até uma caipirinha. Agora, esse seu raciocínio, você traz também a nível do Estado e traz também a nível de Prefeitura de São Paulo? Ou você vê diferenças? Eu gostaria muito de ver o governador Geraldo Alckmin, né? Porque uma coisa é o semblante da pessoa, a outra coisa é a ação que a gente vê a pessoa fazer. A gente olha para o governador Geraldo Alckmin e a gente vê que ele é uma pessoa legal, né? Eu votei nele. Mesmo brigando com ele nos programas que eu vou, eu votei nele. Por quê? O Geraldo Alckmin, ele tem uma, vamos assim dizer, ele é um cara legal, né? Aparentemente é um cara legal. Por exemplo, o Renan Calheiros, quando ele vai falar, a gente já tem uma certa repugnância, não tem? Ou não? Tem. Tem, né? Talvez por causa daquele evento da Amante, da Rede Globo. Aquele... Não tem, é uma persona... Tem. O Geraldo Alckmin não, a gente vê que ele vai... Ele faria sempre um papel de mocinho, nunca de vilão. Exatamente. Eu acho que é isso. Exatamente. Então, eu gostaria muito de ver o governador ir a público e dizer, realmente, eu cometi um erro técnico. Não vai nem falar da minha pessoa, que quem sou eu perante todos os técnicos aí da Secretaria de Minas e Energia, Secretaria Hídrica, o Goldenberg é PSDBista, né? O professor Goldenberg. Quem sou eu? Não. Esquece as horas que a gente bateu no governador. Chega lá e dizer, realmente eu fiz um erro técnico. Eu achei que era um evento meteorológico, mas é um evento de mudança climática. Então, povo do estado de São Paulo que empurra esse Brasil, que é a locomotiva desse Brasil. Vamos aprender a viver nessa nova realidade climática. E dar aula para o Brasil. Né? Onde é que plantava cana no Brasil? Não era no Nordeste? Quem é que mais planta cana hoje? São Paulo. Né? Onde era o mercado financeiro do Brasil? Não era no Rio de Janeiro? São Paulo. É São Paulo. Então, São Paulo, grande São Paulo, Rabino Shaul, nos guie sempre, não é verdade? Isso daqui tem o nome do maior desbravador cristão, gente do céu. Paulo andou aquele Mediterrâneo a pé. Todinho, a pé, em cima de burro, sei lá se tinha jumento lá pela Turquia, você entendeu? Mas ele andou. Então, é isso que eu espero do governador. Eu não vou deixar de votar no governador, porque eu acho ele um cara legal. E explica para o nosso ouvinte, internauta, a diferença entre o clima e a... É uma mudança meteorológica, uma mudança climática. Isso. Sim, então vamos pegar a famosa estação dos tufões, né, que tem nos Estados Unidos. Né? Vamos pegar uma estação dessa. Tá? Então, a gente sabe que naquele período de outubro, novembro, sempre tem ventos muito fortes naquela região do Golfo do México. Mas pode acontecer que em um ano tenha um tufão a 120 quilômetros e no outro a 80 quilômetros.
ou se forme a 200 quilômetros e antes de chegar na costa ele caia para 80. Mas sempre haverá. Mas sempre haverá, porque isso é faz parte do sistema meteorológico daquela região. Ou seja, as águas, o mar e o sol, né, quer dizer, o que é o sol? Vamos entender o que é o sol, né? O sol, ele existe para nos dar vida, tá? Então, tudo que existe nesse planeta vem da energia do sol, tá? E o que é as águas? As águas é o grande espelho do sol. Então, quando o sol manda a sua energia para o planeta, aquece muito mais a água do que o solo, porque tem muito mais água do que solo, né? Então, essa relação entre as águas e o sol cria toda essa mecânica climática que nós temos no mundo. As profundas correntezas marítimas, as correntezas marítimas de superfície, aquela famosa temperatura da superfície do Pacífico, que ora dá El Ninho, ora dá Laninha, não é verdade? Isso se deve a essa relação sol-água. Tá? Muito bem. Só que a Terra, ela não é uma bola de boliche. Ela não é. Na realidade, ela é uma bola como um Lego. Como um Lego. Ela é cheia de placas. São placazinhas que vão nela. Aí você vai me perguntar assim, puxa, Stélio, mas as placas encaixam certinha? Não. Não. Se as placas encaixassem todas certinhas uma com a outra, nós não estávamos aqui falando disso agora. A grande placa do Atlântico, ela penetra ao interior do planeta. E a grande placa do Pacífico coloca esse magma para fora. Okay. Então, ao ponto tal que essa região ali do Pacífico, que vai do Havaí até o Japão, a cada 250 milhões de anos, toda a superfície marítima ela é renovada. Uau! Então nós sabemos que daqui a 250 milhões de anos, o Havaí estará onde está Tóquio hoje. Porque ele anda. Tá. Ele anda. Aí outro dia teve uma grande disputa entre a China e o Japão, porque uma nova ilha apareceu naquela região. E a ilha continua a crescer. Então a China diz que é dela e o Japão diz que é dela. Né? Porque os dois disputam o mar da China. Então, o que acontece? Lá há 10 anos atrás, né, nós tivemos um grande movimento, um movimento que você poderia dizer de catastrófico, né, da placa do Pacífico, porque ela se chocou contra a placa do continente asiático. Tá? Que causou o grande tsunami na Indonésia. Okay. Causou terremotos, né? Na ordem de 7 graus na escala Richter ou mais. É importante o nosso internauta entender o seguinte, a escala Richter ela é logarítmica. Então, quando alguém fala assim, foi na escala 6, foi na escala 7, de 6 para 7 significa que é 10 vezes maior. Nossa! Então, nós aqui outro dia tivemos lá no Amazonas um terremoto, um tremor de 3,8. Então, vocês imaginam o que é um 7,8. Tá? É 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil. Tá? Então, o que aconteceu ali na Indonésia foi 10 mil vezes maior do que ocorreu na Amazônia. E a turma na Amazônia parece até que levou susto, não foi? Então, vocês imaginem o que é uma onda, uma massa, não é uma onda, é uma massa de 30 metros de água vindo na direção, né? É aquilo que vocês viram pelo filme. Só que essa energia, ela ficou presa, ela não saiu toda naquele movimento tectônico, ela reverberou e retornou para o sul, para a ponta inferior da sua placa, e bateu na placa de Nazca, né? A placa do nosso continente, aqui onde nós estamos, entre nós e a placa do Pacífico do lado de lá, da Cordilheira dos Andes, tem a placa Nazca. Aí provocou, vocês se lembram, no ano seguinte, ou não sei quantos meses depois, o grande terremoto e o maremoto e o tsunami
no Chile. Sim, sim. Né? Derrubou a economia do Chile, Isso, esse negócio todo. Essa energia ainda estava tão forte, esse movimento foi tão forte, que reverberou de retorno e foi causar problema no Japão. Nós tivemos todo o problema de terremoto no Japão, com tsunami no Japão, sim, que causou o desastre nuclear do Japão. Sim. Que nós até fizemos programa com relação a isso, onde eu expliquei o que eram os reatores PWR japoneses, iguais aos de Angra 1 e etc. E essa energia ainda ficou um pouquinho por aí, ainda teve mais um tremorzinho, mas alterou o ângulo de ataque da superfície do Pacífico com o Sol em 40 polegadas. É muito. É muito porque a magnetosfera, né, ela altera. Então, o que aconteceu? Se criou 2 cordões de cunho desértico, para mais 20 e para menos 20. Então, quem é que tomou fumo nessa história toda? Nós aqui no Sudeste e a Califórnia. Tá. E foi exatamente isso que nós colocamos lá em março de 2013. Nós não temos alternativa. Aí eu me lembro que a Viviane, na época, ela me perguntou, mas professor, me diga qual é a saída? Eu digo, olha, lamentavelmente, é rezar para que tenha uma outra movimentação, para que ela saia da gente. Volte. Mas pode prejudicar o Rio Grande do Sul, como pode prejudicar ainda mais, porque o Nordeste está assim há muitos anos. Sim, tá? sim. Então, existe um modelo para isso. Tá? O que eu estou falando aqui não é que eu acordei de manhã e criei isso tudo. Existe um modelo que está aí livre na internet, que a NASA divulga para todo mundo. Essa movimentação, essas movimentações, elas vêm ocorrendo a um ciclo de 344 dias. Ah, tá. Tá? Por isso que tem coincidido sempre em finais de ano exatamente, os desastres. Ó, viu? Você já pegou. Estou começando a pegar. Então, ali entre 20 de novembro e 20 de fevereiro, existe, né, essa reverberaçãozinha. Agora, pode ser que tenha uma grande movimentação, que é o que os americanos acham que deve acontecer. Por quê? Porque a cordilheira do Pacífico, né, que tem os 1.530 vulcões em erupção, estão muito ativas. Tá? E isso vem sendo observado ali pelo Havaí, ali pela Okinawa. Eles vêm observando isso daí. Então, eles acham que a qualquer momento pode ter uma outra movimentação. Os chineses vêm tendo, em um ciclo de 44 dias, terremotos pontuais. Onshore, né? No continente. Sim. Tá? Vocês têm acompanhado isso, sim, né? Sim. Toda hora morre aí, porque morre 1.000 chineses não é nada. A escala deles. Não, mas é muito. Se morrer 1.000 dinamarqueses, pô, acaba. O rei fica louco, né? Então, isso vem ocorrendo, Rosana. Então, nós estamos atentos, né? E eu peço ao internauta, né? A internet é a maior bênção que Deus deu à humanidade, foi essa internet, porque... Desde que saiba. Desde que saiba. Desde que saiba. Porque nós, isso é importante que você entenda isso. Quem é que é... Acabou? Daqui a pouco a gente está acabando. O papo foi rápido. Então, só para dizer, nós somos 1/3 romanos, 1/3 gregos e 1/3 judeus. Tá? Então, 1/3 nosso é romano. A gente quer lei e ordem. Sim. Sim, a gente quer lei e ordem na nossa casa, mas na casa do outro a gente vai lá e faz o que quer. A gente não se importa, né? Exatamente. Concorda? Nós somos 1/3 romano, né? Que é a força da lei romana. Nós somos 1/3 gregos. A gente adora discutir. É o debate. O que é isso daqui? É um programa grego. Isso aqui é um aerópago grego. Né? Você é uma filósofa e eu aqui um professor e nós estamos discutindo, né? Como é que Paulo entra em Atenas para pregar? Chamado para discutir ideias. Sim. Não é verdade? Mas essa a ideia, é discutir. É discutir. Né? Eu acho que a internet é boa para você se informar, mas saia da internet para debater. Exatamente. Senão vai ficar você no mundo virtual. Exatamente. Aí você está fazendo aquela série de filmes que teve que o camarada vivia no mundo virtual lá. Né?
Não é o Matrix, não. Matrix, né? Você vira um matrixqueiro, né? E nós somos 1/3 judeus. O nosso Deus é o Deus do judeu, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, nós vivemos nesse trigrama, que é uma disputa interna nossa o tempo inteiro. Pô, mas isso eu não posso fazer, né? Vou debater porque eu quero fazer. Não é bacana isso? Aí você liga lá, né, o Congresso, e você vê lá o cara debatendo, né? Aí tem um que sobe e fala de Deus, tem outro que sobe e fala que tem que ser ateu, tem outro que vai e fala em latim, né? Termos jurídicos em latim, não é verdade? Então, nós vivemos nesse mundo o tempo inteiro. Então, eu peço a você, internauta, que não abandone isso que eu coloquei para vocês agora da mudança climática, tá? Por quê? É uma coisa que vai nos acompanhar pelos próximos anos. Não, nós vamos, eu já te chamo, nós vamos voltar para continuar esta conversa do clima, para falar do racionamento, como é que você está vendo isso? Porque o nosso tempo está acabando, não é? Mas agradeço. Você vai, eu agradeço sua vinda aqui. Vai retornar para a gente continuar, porque nós paramos no estado de São Paulo, falta ainda o município. E até dia 15, antes de 15 de março, você estará aqui com a gente de novo, Estélio. Com muito prazer, Rosana. Obrigado. Muito obrigada. Internauta, Carnaval está chegando. Se você gosta, aproveite. Se não, descanse. Mas comece a debater junto aos seus se realmente 15 de março será só esse movimento do impeachment da Dilma. Eu acho que o caminho pode não resolver nada. O problema é um pouco maior. Vamos debater, vamos discutir. Até semana que vem.